Nós já falamos por aqui sobre o quanto a nossa sociedade nos cobra de comer um monte de alimentos hiper saborosos e calóricos, não saudáveis, portanto, e ao mesmo tempo nos cobra de ter um corpo correspondente a uma pessoa que passaria de 2 a 3 horas na academia todos os dias, além de ter à sua disposição uma dieta extremamente planejada rigorosamente para o que seria o melhor aproveitamento do corpo. E, claro, que essas duas coisas são totalmente incompatíveis com a maioria dos estilos de vida aí das pessoas. Diria eu que é incompatível com a forma de vida de todas as pessoas do Brasil, porque até mesmo os atletas de alto rendimento não poderiam consumir e de fato não consomem, na maioria das vezes, os alimentos que são apresentados por meio das propagandas. E eles têm uma rotina de vida que não é voltada para a saúde, mas sim para um desempenho acima da média, o que é diferente de ter um desempenho saudável. Mas muitas vezes as pessoas se cobram tanto de ter acesso a esses alimentos hipercalóricos, que são muito gostosos, planejados para ser assim, e também se cobram de ter o corpo e o desempenho dos atletas, que têm na sua profissão a obrigatoriedade de estar acima da média. Eles se dedicam só para isso. Mas, em meio a esse mundo do que a gente come muitas vezes nos define para muitas pessoas, e inclusive a gente já falou também sobre por que a gente come o que a gente come. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco melhor o que se come no Brasil. Então, qual é aí essa relação entre o alimento e o brasileiro? Esses dados são os dados aí de uma pesquisa divulgada pelo Globo Rural por meio de uma reportagem da Daniela Valsberic, com base aí no levantamento feito pelo IBGE em 2024. Então, são dados aí publicados, né, no ano passado, super recentes, e que nos levam a uma reflexão importante sobre o que tem na sua mesa. E olha só, entre os principais alimentos aí consumidos pelo Brasil, nós temos em primeiro lugar o café. Então, de acordo aí com o levantamento do IBGE, nós consumimos mais café por dia, né, do que o arroz e o feijão separadamente. Claro que juntando o arroz e o feijão, né, aí passaria a quantidade de café. Mas isso é um sinal do quanto o brasileiro bebe de café todos os dias, né? É muito café e fica a pergunta: para quê? Uma vez que existe um limite do corpo humano no qual estabelece o ponto em que o consumo do café deixa de ser saudável. E em quarto e quinto lugar, mais um ponto para ficar atento. O suco, e aqui não estava especificado, né, que tipo de suco era esse, mas na maioria das vezes a opinião do nutricionista é que os sucos nem sempre são uma opção legal, porque muitas vezes, ainda que seja um suco natural, as pessoas acabam consumindo uma quantidade superior da mesma fruta que ela precisaria. E aí, em quinto lugar, e mais preocupante ainda, temos o refrigerante, sendo aí um dos principais alimentos dos brasileiros. E o refrigerante, como todos sabem, ele não traz benefício algum para a nossa saúde. Pelo contrário, tem uma quantidade de açúcar exorbitante. Então, pensando aí em tudo isso, dá para a gente imaginar, né, o quanto que o Brasil precisa rever o que tem na mesa. Agora, vamos para mais alguns dados importantes. O feijão e arroz é que são os mais consumidos nos domicílios com menor rendimento dos moradores. Então, quando você tem uma casa aí com uma renda, né, per capita menor, você vai ter uma possibilidade maior, uma incidência maior do consumo aí do arroz e feijão.
né? Isso talvez tenha uma relação, é uma questão que eu estou levantando, né, com a obrigatoriedade desses alimentos nas cestas básicas, que muitas empresas disponibilizam, né, para os seus funcionários, seja como incentivo, ou seja até mesmo pelo cumprimento aí de alguma legislação em função dos acordos coletivos de trabalho. Então temos aí o arroz e feijão como principal alimento do Brasil, mas principalmente aí das pessoas com menor condição financeira. Já as casas com uma renda maior têm as frutas em primeiro lugar. Então, se você, né, observar aí as pessoas com mais condições financeiras, elas tendem a comer por dia mais gramas de fruta do que de arroz e feijão. E coincidência ou não, né, as regiões sul e sudeste são as que concentram um maior consumo de frutas e verduras, né? Então são regiões aí que são as mais desenvolvidas no Brasil, são as que mais concentram, né, a riqueza aí do país. Então já era de se esperar que houvesse aí esse consumo de fruta. No entanto, apesar, né, de ter esse consumo aí de frutas e tal entre as pessoas com mais renda per capita, isso não está relacionado aí com a questão da adolescência, visto que, né, os adolescentes são os que têm o menor consumo de frutas, verduras e legumes. Então, os adolescentes hoje, se a gente considerar que eles são os que menos comem fruta, verdura e legume, ou seja, os alimentos mais naturais, né? Os que não são aí processados, a gente pode interpretar que essa faixa etária é a que está pior se alimentando, o que é, então, um ponto muito grave para a gente pensar em como esses adolescentes vão ficar quando estiverem adultos, do ponto de vista da saúde, visto que os alimentos processados, eles aumentam muito a incidência não só de doenças graves, né, como o câncer, mas também de outras patologias que vêm em conjunto com a obesidade, como a questão do colesterol, diabetes, triglicérides, entre outros. Então, vai ser uma população adulta que vai precisar rever muito dos seus hábitos alimentares. E temos aqui, né, os homens consumindo 3 vezes mais cerveja que as mulheres. E isso também é um ponto de atenção. Eu costumo dizer, né, que com a ascensão do feminismo, as mulheres têm ganhado uma série de direitos que são, claro, que devidos a elas, né, e que estamos demorando demais já para ter uma sociedade equitativa, não falo igualitária, né, porque a gente tem que olhar aí as necessidades de cada grupo, de cada perfil, mas junto com esses direitos e essa liberdade, vem também é, um- uma iniciação a comportamentos que eram tipicamente de homens masculinos, né? E agora elas também têm adotado isso. Então, por enquanto, os homens estão aí consumindo 3 vezes mais cervejas que as mulheres. Mas outros dados de pesquisa revelam que as mulheres têm aumentado bastante o consumo de álcool, né? E elas são mais suscetíveis a algumas doenças que vêm em decorrência desse consumo de álcool, como, por exemplo, o câncer de faringe e laringe. Então, a gente tem que olhar, né, para esses comportamentos que são problemáticos e reduzir eles na população que hoje está em maior risco, que no caso são os homens consumindo aí tudo isso de cerveja. Mas é claro que esse dado só estaria completo se a gente analisasse todos os tipos de álcool, comparando aí não só entre a questão de homens e mulheres, né, mas também abarcando toda a diversidade humana, inclusive em diferentes faixas etárias. Todos esses dados, então, para a gente poder discutir e refletir o quanto que muitas vezes na mesa da nossa casa não tem
os alimentos que precisariam ter. Tem, sim, alimentos que ou são mais baratos ou são mais práticos, mas estão longe de serem os mais saudáveis. Pelo menos o arroz e o feijão está aí no top 3 da mesa do brasileiro. Mas se você entrar no site do governo federal, lá tem uma cartilha sobre os principais alimentos brasileiros naturais, inclusive divididos aí por região, para você poder ter acesso então ao que você pode adquirir com facilidade e os benefícios que você pode ter para a sua saúde. A mudança tem que começar de algum lugar, que seja então pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria ideia, pelo nosso conhecimento, pela nossa reflexão, que isso então se estenda para outras pessoas, para que todos possamos aí ter uma vida mais saudável, mais prazerosa e que a gente não precise estar tão preocupado assim em atender a todas as demandas que a mídia nos impõe e que são impossíveis.